Em 1995, um homem chamado MacArthur Wheeler decidiu assaltar 2 bancos em Pittsburgh, em plena luz do dia. Ele não usou máscara, ele não usou disfarce. Ele olhou diretamente para as câmeras de segurança e sorriu. Quando a polícia bateu à sua porta naquela mesma noite e ele mostrou as filmagens, Wheeler ficou genuinamente chocado. Ele balbuciou uma frase que entrou para a história da psicologia. Mas eu usei o suco. Wheeler acreditava que, como o suco de limão funciona como tinta invisível, se ele passasse o suco no próprio rosto, ele ficaria invisível para as câmeras. Ele não era um gênio do crime tentando um plano complexo. Ele era um homem que sabia um pouquinho sobre química, o suficiente para saber que o limão reage com o papel. E esse pouquinho de conhecimento deu a ele a confiança absoluta de que ele poderia desafiar as leis da física. Esse caso bizarro chamou a atenção de 2 psicólogos da Universidade Cornell, David Dunning e Justin Kruger. Eles queriam entender como alguém poderia ser tão incompetente e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente confiante. O que eles descobriram não foi apenas uma curiosidade sobre assaltantes de banco. Eles descobriram uma falha estrutural no sistema operacional do cérebro humano. Uma falha que, muito provavelmente, está operando dentro de você neste exato momento. O que hoje chamamos de efeito Dunning-Kruger não é sobre pessoas burras, é sobre algo muito mais perigoso. A nossa incapacidade de avaliar a nossa própria habilidade. É o que a psicologia chama de erro de metacognição. A metacognição é essencialmente pensar sobre o pensamento. É a habilidade de olhar para si mesmo e dizer, eu entendo isso, ou eu não faço ideia do que estou fazendo. O problema, como Dunning e Kruger provaram em seu estudo clássico de 1999, é que as mesmas habilidades que você precisa para ser bom em algo são exatamente as mesmas habilidades que você precisa para reconhecer que é ruim naquilo. Se você é péssimo em gramática, você não tem o conhecimento necessário para perceber que sua gramática é ruim. Se você é um péssimo motorista, você não tem a percepção técnica para notar os erros que comete no trânsito. Você está preso no que eles chamaram de dupla carga. Você é incompetente e, por causa dessa incompetência, você é incapaz de saber que é incompetente. Isso cria um paradoxo fascinante e assustador. No quartil inferior de desempenho, em qualquer área, seja lógica, humor ou senso comum, as pessoas tendem a superestimar drasticamente suas habilidades. Elas se colocam no topo, enquanto seu desempenho real está na base. Por outro lado, as pessoas altamente competentes sofrem do oposto. Elas tendem a subestimar seu ranking. Como para elas certas tarefas são fáceis, elas assumem que são fáceis para todo mundo. O incompetente se acha uma exceção brilhante. O mestre acha que é apenas a regra comum. Pense no impacto disso na nossa vida cotidiana. Imagine o monte da ignorância. É aquele estágio inicial onde você aprende um pouco sobre um assunto novo. Talvez você tenha lido 3 artigos sobre economia ou assistido a 2 vídeos sobre geopolítica. De repente, sua confiança explode. Você sente que entendeu o código do universo. Você está no topo do monte. Você conhece as regras, mas ainda não conhece as exceções. Você não tem ideia da vastidão do que ainda não sabe. Mas, se você continuar estudando, algo doloroso acontece. Você começa a descer o monte e cai direto no vale do desespero. É aqui que a complexidade se revela. Você percebe que para cada resposta que encontrou, surgiram 10 novas perguntas. Sua confiança despenca. Você se sente um fraude. Mas é justamente aqui, no fundo desse vale, que o aprendizado real começa. Só quando você admite que está perdido, é que começa a mapear o território de verdade. A tragédia da nossa era moderna é que nós construímos uma cultura que premia quem nunca sai do monte da ignorância. A internet eliminou a barreira de entrada para o discurso público. Hoje, a intensidade da convicção substituiu a autoridade técnica. Nós confundimos volume de voz com profundidade de conhecimento. E o cérebro humano, que odeia o vácuo e a incerteza, prefere uma mentira confiante a uma verdade hesitante.
Nós vemos isso na política, na ciência e nos relacionamentos. O cérebro é uma máquina de criar padrões. Quando não temos informações suficientes, ele não nos entrega um sinal de erro 404. Ele inventa uma narrativa. Ele projeta uma ilusão de competência para manter o ego intacto e a ansiedade sob controle. A ignorância não é um estado vazio. Ela é preenchida por certezas falsas. Charles Darwin já havia notado isso muito antes dos testes de laboratório em Cornell. Em seu livro A Descendência do Homem, ele escreveu que a ignorância gera confiança com muito mais frequência do que o conhecimento. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, baseou toda a sua sabedoria na afirmação de que ele era o homem mais sábio de Atenas, apenas porque era o único que sabia que não sabia de nada. Mas por que é tão difícil para nós aceitarmos a nossa própria ignorância? Porque a dúvida é desconfortável. A dúvida é um peso. Viver no conforto da incerteza exige uma energia mental que o nosso cérebro, programado para a eficiência e para a sobrevivência rápida, tenta economizar a todo custo. Admitir que não sabemos algo parece uma ameaça à nossa identidade, uma rachadura na armadura que mostramos ao mundo. E aqui chegamos ao ponto mais profundo desse problema. O efeito Dunning-Kruger não é um defeito de fábrica de algumas pessoas especiais. Ele é uma característica universal da mente humana. Todos nós temos áreas de Dunning-Kruger. O seu ponto cego é, por definição, invisível para você. Pode ser na sua capacidade de liderança, na sua inteligência emocional, ou até na forma como você acha que entende esse vídeo. A verdadeira inteligência, portanto, não é o acúmulo infinito de dados ou fatos, é a calibração precisa da própria ignorância. É a habilidade de ajustar sua confiança ao nível real do seu conhecimento. Isso não é uma virtude moral ou apenas ser humilde por educação. É uma ferramenta de precisão cognitiva. Sem a capacidade de duvidar de si mesmo, você está operando com um mapa que não corresponde ao terreno. As pessoas que realmente dominam o assunto nunca param no platô da iluminação com certezas absolutas. Elas vivem em um estado de vigilância constante. Elas sabem que o conhecimento é como uma ilha. Quanto mais a ilha cresce, maior é a linha de contato com o oceano do desconhecido. O mestre é aquele que aprendeu a se sentir confortável na costa, olhando para o horizonte e sabendo que o que ele vê é apenas uma fração minúscula da realidade. Como podemos então nos proteger de nós mesmos? Como evitar ser o homem com suco de limão no rosto achando que ninguém o vê? A resposta é dolorosa. Você precisa de feedback externo. Você precisa de pessoas que sejam melhores que você e que tenham a liberdade de dizer que você está errado. Você precisa destruir ativamente o seu próprio viés de confirmação. Você precisa buscar evidências que contradigam suas certezas mais queridas. A humildade intelectual é o reconhecimento de que sua mente é uma ferramenta poderosa, mas falha. Ela é propensa a atalhos, ilusões e vaidades. Quando você se pega sentindo uma certeza absoluta sobre um assunto complexo, esse é o momento